Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos estudar hoje a questão 195 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec ele vai questionar aos espíritos. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Mais ou menos o seguinte, olha, já que eu tenho outras vidas, já que eu tenho um futuro infinito aí pela frente, eu continuo do jeito que eu tô, e na próxima encarnação, na próxima vida, aí eu melhoro. Tipo assim, hoje é quarta-feira, eu estou com sobrepeso, estou precisando fazer uma modificação na minha alimentação, eu preciso mudar meus hábitos, fazer uma rotina de exercício físico para minha saúde, ou seja, todo aquele conjunto, né, de bons hábitos para uma boa saúde. Aí eu falei, não, segunda-feira eu começo, e hoje é quarta. Semana que vem eu começo. Mais ou menos assim, a gente julgando, né, que a gente tem um tempo infinito pela frente, então por que eu vou começar hoje? Deixa isso para frente, né, porque agora vai dar trabalho, melhor deixar isso para o futuro. Mais ou menos isso, né, que Kardec, ele, investigando aí a alma humana, conhecedor da alma humana, que ele vai questionar os espíritos, falar, será que o ser humano, assim, agindo pelo o instinto ali do conformismo, né, a gente manter aqui na nossa zona de conforto, a gente não vai postergar isso, a nossa melhoria, já que a gente tem um tempo infinito, né? Esse é um questionamento pertinente, assim, muito pertinente, que Kardec faz aos espíritos, né? E os espíritos vão responder o seguinte, aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra coisa, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos, né? Aí os espíritos vão concordar, né, na continuação da resposta, com o pensamento de Kardec. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, né? Existe uma estátua, uma escultura chamada O Homem Construtor de Si Mesmo, uma tradução literal, né, de Bob Carlyle, em que está ali o homem, né, um ser humano, o homem esculpindo a si próprio. Como a gente pode... A escultura ela é muito boa na mensagem que ela traz, que ela mostra que o homem é o construtor das suas virtudes, das suas qualidades, do seu caráter, e por consequência também construtor até do seu futuro, até está escrito isso na estátua, né? O homem construtor do seu caráter e do seu futuro. Acontece que esculpir a si mesmo se utiliza ali um ponteiro e uma marreta, né, um ponteiro ele tem uma ponta afiada, e ali você vai lavrando a pedra. A escultura é você ir tirando pedaços da pedra, né? Você dando forma à pedra, mas isso à custa de dores, vamos chamar assim, na pedra, porque você vai tirando lascas da pedra, e isso, numa simbologia, é um sofrimento para a criatura. Então o homem, na construção de si mesmo, ele passa por essas dores do cinzel, pelas dores do ponteiro, que vão moldando o seu caráter. Acontece isso, por isso essa nossa postergação quase infinita, né? Deixa para semana que vem, na próxima vida eu melhoro, porque melhorar a si mesmo dá trabalho.
é sofrido. Eu melhorar a mim mesmo, eu preciso renunciar a coisas que me satisfazem. Eu gosto daquelas coisas. Eu gosto daqueles vícios, dos maus hábitos, das coisas erradas, dos meus errôneos comportamentos. Aquilo ainda me satisfaz. Então, eu mudar a mim mesmo, eu vou ter que machucar o meu próprio interesse, meus próprios gostos, eu vou ter que machucar a mim mesmo. Machucar nesse sentido, né? Machucar de tentar tirar uma lasca da minha personalidade, para ir moldando o meu caráter, moldando os meus gostos. E por isso, né, nesse ímpeto, a gente vai deixando, deixa isso para depois, deixa isso para amanhã. A gente tenta adiar isso, adiar o sofrimento. É natural, é muito frequente em nós humanos esse hábito, né? A gente precisa estudar. Vamos deixar para a última hora. Eu preciso dar para uma prova. A prova é na segunda-feira. Aí eu tenho sexta, eu tenho sábado, domingo durante o dia. Quando é sexta-feira, domingo, 10 horas da noite, aí eu vou começar a estudar para fazer. Ou seja, eu deixo para a última hora, eu postergo aquilo que não é agradável, não é agradável aos sentidos, não é agradável às sensações físicas, eu vou adiando. Essa mudança nossa interior, como ela causa algum tipo de sofrimento, é sofrimento no sentido de insatisfação do corpo. Porque existe um duelo ali entre a satisfação do corpo, e falo corpo no sentido até abrangendo também um pouco da mente, mas no sentido material, ou seja, eu preciso satisfazer o homem terreno, o homem animal, em detrimento ao homem espiritual. E isso causa, né, esse sofrimento da criatura, e a gente tende a deixar isso para o futuro. Grande parte de nós que já tenha convivência com o Evangelho, convivência com a doutrina espírita, nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos aquilo que temos que modificar. A gente, em alguns minutos de autoanálise, alguns minutos de reflexão, a gente consegue identificar em nós o nosso lado negativo, aquilo que a gente tem que melhorar. O grande problema é o fazer. Por quê? Porque isso nos desagrada. É igual a história da dieta. Eu sei que eu preciso mudar a minha alimentação. Eu sei que eu preciso ter uma alimentação mais saudável, à base de verduras, legumes e frutas. Eu sei que eu preciso ter uma rotina de exercício. Mas deixa isso para a semana que vem. Segunda-feira eu começo. Assim acontece com os nossos hábitos, até o ponto de estar grafado no Evangelho segundo o Espiritismo, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. É inerente da nossa condição humana, da nossa situação evolutiva. Faz parte de nós, né? Maus hábitos, alguns gestos infelizes. Isso é comum em nós, a maioria de nós. Então vai se reconhecer o verdadeiro espírita como sendo aquela criatura que se esforça, ele luta consigo mesmo para transformar, como lá na estátua em que a pessoa está esculpindo a si mesma, está tirando, né, está tirando de si o lado negativo. Essa transformação dá trabalho, né? Continuando na resposta dos espíritos, de fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar, como diz, ou seja, deixar para o futuro. Mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência.
Acontece que existe uma diferença de visão, de olhar, muito grande entre o homem encarnado, o espírito encarnado e o espírito desencarnado. O espírito encarnado, o ser humano comum ali, a sua maior direção, ou seja, a maior parte do meu tempo é na satisfação das minhas necessidades materiais. Então eu tenho necessidade de abrigo, de casa, de segurança financeira, eu tenho necessidade de satisfação do próprio corpo, seja na alimentação, no sexo, no conforto de vida, né, da minha própria vida. Então eu gasto grande parte do meu tempo tentando satisfazer esse desejo do corpo, as necessidades do corpo. Quando se chega no mundo espiritual, muda-se a visão. Porque se lá, aí sim, a criatura vai se reconhecer, como diz o Emmanuel, que a grande surpresa da desencarnação é a criatura se descobrir como ela realmente é, né? Eu descubro quem de fato eu sou, quando eu desencarno, e lá muda-se a visão. O que o espírito desencarnado, qual é o olhar que ele tem da vida material? Olha, eu vou para a vida material para aproveitar aqueles anos de esquecimento, para me transformar, me tornar um espírito mais abnegado, com maior disciplina, ou seja, vencer, né, domar as nossas más inclinações, como está lá no Evangelho, exige disciplina, exige força íntima, exige uma resolutividade, a pessoa precisa ter ali determinação que fala, eu vou me mudar, porque não é fácil. Então, isso, quando a criatura consegue isso, há um crescimento espiritual. Sem contar que as nossas dores, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente passa, entre aspas, de ruim na vida material, e que não seja fruto das nossas próprias ações ruins, são para o nosso crescimento, faz com que o espírito cresça em maturidade, cresça em competência de agir, cresça no sentido de ter mais capacidade de agir ante a adversidade. Então, tudo isso, no olhar do espírito desencarnado, é vantajoso. Quando que a gente olha para uma situação negativa aqui na vida material, para nós é ruim, é um castigo, né? No mundo espiritual, quando eu olho aquilo, a visão é diferente. Por exemplo, quando eu tenho uma situação, por exemplo, de uma doença, para mim, enquanto encarnado, é ruim. Nossa, eu vou sentir dor, eu vou ficar limitado nas minhas ações, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, vou ter que restringir a minha alimentação, eu vou ter tal problema, né? A gente pensa sempre por esse lado, enquanto encarnado. Já do lado desencarnado, se pensa o seguinte, olha, com isso aí, ele tem a oportunidade de crescer espiritualmente, de ser mais humilde, saber pedir e aceitar ajuda com humildade, vai saber ficar mais limitado, mostrando que nós não somos tão grande coisa igual a gente pensa. Então, a doença, pelo olhar espiritual, é muito diferente do que pelo olhar material. Simples assim, às vezes eu estou aqui na minha vida material, no corre-corre e tal, e às vezes planejando, né, algo que vai criar muito atraso para mim, do ponto de vista espiritual, e eu adoeço. Eu quebro uma perna, algo simples, por exemplo. E aquilo, quando acontece comigo, eu vou pensar, nossa, mas que infelicidade, por que isso foi acontecer comigo, já me lastimo e tudo mais. Do ponto de vista espiritual, às vezes o meu espírito, meu anjo de guarda, fala, graças a Deus, ele quebrou a perna.
Por quê? Porque agora ele não vai cometer aquela ação que ele ia fazer. Porque o olhar do ponto de vista espiritual é a construção do indivíduo. Por isso que nós temos essa diferença de visão. E a grande também surpresa que a gente passa a ter no mundo espiritual, narram os espíritos, é quando a gente chega no mundo espiritual e nos dá uma série de arrependimentos no sentido principal de tempo perdido. Fala, por que que eu não aproveitei melhor o meu tempo? Por que que eu não aproveitei aquelas oportunidades que eu tive para ajudar, para fazer algo por alguém? Por que que eu não aproveitei para estudar, para crescer, para desenvolver a disciplina que eu precisava desenvolver para ser um espírito mais disciplinado? Por que que eu não aproveitei tudo aquilo? Ou seja, por uma série de melhorias que nós temos, a gente chega no mundo espiritual e se questiona, fica com aquele sentimento de culpa, fala, por que eu não aproveitei as oportunidades? Por isso que os espíritos vão colocar justamente isso. Liberta o que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, o sentimento oposto a este trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E é essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Então eles estão mostrando assim que às vezes a pessoa já passou por todas essas situações, arrependimentos, e vem para a vida material já com esse ímpeto de aproveitar o tempo que aqui tem. Mas na grande maioria, se a gente observar, de nós está perdendo muito o tempo que a gente passa aqui na Terra. Porque a grande parte da nossa vida a gente se ocupa na nossa própria satisfação. Satisfação das nossas próprias dificuldades, das nossas necessidades materiais. E essa mudança de visão, de olhar como espírito, olhar do ponto de vista da vida espiritual, é que a doutrina espírita nos convida, para que a gente observe as coisas com um novo olhar, o olhar de como se eu chegar hoje na vida espiritual, que análise que eu faço da minha vida material? Eu aproveitei bem o tempo? Eu aproveitei bem as oportunidades que eu tive? Eu aproveitei para fazer o melhor para as pessoas que estavam à minha volta? Eu aproveitei o máximo para dar de mim? Porque é assim que a gente cresce. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.